Podeis tomar assento. Eu louvo a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele tem nos concedido de podermos estarmos aqui nesta noite. Quero aqui desde já agradecer a esta amada igreja. Estivemos ontem ali na nossa sede, culto de ceia, agradecendo ali as orações de nossos irmãos. E não é diferente aqui na congregação, qual o Senhor nos trouxe, para juntos louvarmos e bendizermos o seu santo e eterno nome. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres aqui nesta noite. Quero agradecer a cada irmão, a cada irmã, as vossas orações. Peço que continue orando por nós. Ainda estamos nos recuperando, mas como eu disse ali ontem para o pastor, a gente vai indo passo a passo e logo logo estaremos completo, restaurado, para juntos continuarmos fazendo a vontade de Deus neste lugar. Confesso aos irmãos que foram momentos e dias difíceis na minha vida. Nós devemos louvar e agradecer a Deus todos os dias, como sempre temos dito aqui. Desde amanhã, quando levantamos, quando deitamos, agradecer a Ele pelo ar que respiramos. Eu me lembro que estive aqui, acho que foi o penúltimo culto, ou foi o último, em que pregamos a palavra do Senhor. E como eu sempre digo, a palavra primeiro vem para o pregador. Deus fala com ele para que ele transmita à igreja. Mas nós sabemos e falamos naquela noite, no culto de ensino, o Senhor me tomou por um caminho meio diferente de tudo aquilo que eu havia planejado, estudado, lido, feito esboço. Mas no momento da pregação, o Senhor me levou para um outro caminho. O Senhor nos levou a nos advertirmos do dia da adversidade, dos momentos difíceis em nossas vidas. E eu dizia a cada um e amada igreja, que aquele que não passou ainda, não teve experiência com Ele, mas que você continue orando, pedindo a misericórdia, porque quando tudo parece que vai tudo bem, estávamos aqui trabalhando, se esforçando, pintando a igreja todos os dias. Estive aqui nos últimos dias junto com mais um irmão, arrumando a parte interna ali, a parte de trás, colocando as portas. E eu me lembro que numa tarde, um dia antes de eu ficar ruim, eu deitei aqui numa cadeira, ainda o irmão Jacques estava aqui também, e ele disse: eu vou bater uma foto porque o senhor está deitado. Mas me veio um cansaço e eu deitei aqui nessas cadeiras. E logo em seguida, quando fui embora para casa levar o irmão Jorge, que mora lá em São Miguel, ele não queria que eu levasse, falou: não, fica aí em casa já na Penha. Eu falei: não, eu vou levar o senhor até lá. Mas eu já não estava me sentindo bem. Era uma grande dor nas costas, mas não era uma dor aqui em cima, era na parte de baixo dos rins. E eu fui até ali, deixei ele na casa dele, voltei. E depois, no dia seguinte, eu já não consegui vir mais para cá. Ele veio sozinho, veio por mais 3 dias, passava todo dia no final do dia em casa. Nós ali orávamos junto, e ele me dizia sobre o andamento do que havia sido feito naquele dia. Mas os dias foram se passando, a dor foi piorando, e a minha esposa ali ao meu lado o tempo todo, nos ajudando, e eu sem querer ir para o médico. Mas a verdade é que depois de uns 15 dias que eu já estava muito ruim, sem me alimentar, já não me alimentava mais, já não conseguia mais caminhar sozinho, a não ser abraçado em alguém, não conseguia mais nem tomar banho só, e relutando para não ir para o hospital. Por causa dessa pandemia que estava existindo, eu sabia que eu não estava com isso, não era este a minha dor. E eu orava e clamava ao Senhor, mas nada parava no meu estômago, e eu fui cada dia mais ficando fraco.
Até que um dia ele olhou para mim e disse: eu não aguento mais. Chorou ao meu lado e disse: eu não consigo mais caminhar desse jeito. Você precisa ir para o hospital. Me ligou para o meu filho e eu relutando: não. E quando menos esperei, um pastor amigo havia ligado para ela, conversado, e ali mandou uma ambulância. Essa ambulância veio me buscar. Ele achou até que eu fiquei um pouco chateado depois por tudo acontecer muito rápido, e fomos para o hospital. Mas aquela médica, quando desceu daquela ambulância junto com aquele motorista, me perguntou para relatar o que eu estava sentindo e já me olhou de uma maneira, entendendo que eu estava já com a Covid-19. E ali nem me examinou, já me colocaram naquela ambulância e me encaminharam para o hospital do Tatuapé. Fiz ali alguns exames e não foi detectado positivamente que eu estava realmente com Covid. Mas me medicaram com o Covid. Começaram a me dar as drogas, medicação, para que aquele mal fosse acalmando. Mas a dor não cessava. Ao contrário, ela aumentava. E depois de examinado pelo terceiro médico, eu disse: eu não aguento mais de dor nas minhas costas, mas é nessa parte de baixo. Ele, olhando meus exames que eu já havia feito, ele disse: estão tratando de uma coisa e piorando outra. Meu problema eram meus rins, que nunca foram bons. Já tinha sido alertado por os médicos em que eu precisava ter uma alimentação mais saudável, cuidar um pouco, porque senão haveria um tempo que eu teria que fazer hemodiálise. Mas quando tudo está bem, ainda vai tudo caminhando, você vai deixando para depois. E é como se fosse uma fatura de um cartão de crédito. Você vai comprando, mas um dia ela vai chegar. E chegou. E quando me examinaram, que aí entenderam que meu problema estava no rins, eu fui levado para uma UTI e ali eu fiquei por 19 dias internado naquela UTI. Foram momentos difíceis, momento em que eu já não me dava mais conta do meu corpo. E só com meus lábios eu clamava e dizia: Senhor, venha ao meu encontro, porque eu sei que está muito difícil para mim. Eu ali no momento achava que jamais voltaria a estar aqui com os irmãos. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu estava diante de um Deus poderoso. Eu estava diante dos médicos por excelência. E eu sabia que a qualquer momento Ele viria ao meu encontro. É necessário muitas vezes nós passarmos experiência com Ele. Ele nunca nos leva para algum lugar em vão. Algum projeto, algum propósito Ele tem com as nossas vidas. Ali encontrei com uma enfermeira que, quando eu pude conversar um pouco, ela me disse: eu sou desviada. Eu disse: pois bem, eu sou pastor da Assembleia de Deus pela Misericórdia. E ela disse: eu tenho uma mãe no leito que já está há 16 anos e ela não anda. Eu disse a ela: você crê que ela vai andar? Porque eu senti a presença de Deus naquele lugar. E eu pude entender o porquê Ele me levou até ali. Os dias foram se passando e eu queria sair dali e pedia: Senhor, me tira daqui. Eu não aguento mais ficar neste lugar. Eu não comia, não me alimentava. A única coisa que eu comia ali que me trazia era gelatina. A alimentação só era essa para mim, os demais eu não comia. E fui me enfraquecendo cada dia mais e mais. Olhava para mim e só era osso e pele. Tratado como um bebê, esperando não a má vontade das enfermeiras. É porque os hospitais estão tão lotados que elas não conseguem dar conta como deveria dar de cada um de nós. E muitas vezes ali largado e pedindo ao Senhor: me ajude.
mas sabendo que existia uma igreja que estava intercedendo por mim, sabendo que existia um povo que estava clamando ao nosso Deus. E ali um dia o Senhor me transportou para a casa de uma irmã. Para mim, eu já não estava naquele hospital. Eu olhava para as paredes, e as paredes eram daquele lar que eu também conheço. Eu ouvia a voz do esposo e da esposa conversando, e eu pedia: me ajude. Mas ninguém podia me socorrer. Me colocaram uma sonda, e na madrugada aquilo me sufocava, parecia que eu iria partir. Então eu coloquei a mão no nariz e arranquei aquela sonda. Mordi meus lábios todo, porque eu já não me dava conta do que estava fazendo. Arranquei aquela sonda me rasgando por dentro, mas tirei e a joguei no chão. Quando os médicos entraram, que viram aquilo, falaram: mas o que está acontecendo? O senhor arrancou a sonda, como pode isso? E ali então me amarraram naquela cama, e eu me tornei agora um prisioneiro, além de enfermo, amarrado, porque eu já não estava dando conta daquilo que eu estava fazendo. Perdi um pouco o sentido por alguns dias. Me perguntava o dia, eu já não sabia qual era o dia, qual era a minha idade, mas eu sabia que tinha um Deus no céu que estava velando por mim, e eu sabia também que estava preparado. Se Ele quisesse me levar, eu estaria com Ele por toda a eternidade. Mas a vontade dele foi ter misericórdia e bondade, e nos deu mais uma oportunidade. Esse Deus é maravilhoso, é bondoso, é o Deus que tem cuidado de nós. Quando achamos que tudo está para se terminar, então Ele vem, nos abraça, nos carrega no colo e diz: eu estou contigo. Tenha força, tenha bom ânimo, porque Ele está aqui nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar da parte do Senhor aqui nesta noite, mas eu sei te dizer que Ele está aqui presente. Eu sinto a presença dEle, a sua glória, a sua majestade. Todo este momento, essa dificuldade que estamos passando nesta pandemia, é para esta palavra se cumprir. São o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Grandes coisas ainda o Senhor irá fazer. Grandes milagres vocês ainda verão da parte do Senhor. Ele prometeu estar convosco todos os dias e jamais nos abandonará. Tudo isso vai passar, onde podemos nos abraçar, que essa era a vontade, mas o momento não nos permite nos abraçar, nos cumprimentarmos, nos alegrarmos, porque é isto que o nosso Deus quer que façamos, que possamos estar unidos e unidos na presença dEle, glorificar e exaltar o seu santo e eterno nome. Eu quero aqui terminar, porque ainda precisamos ouvir a palavra de Deus. Com o passar dos dias, estaremos aqui dia a dia dizendo o que o Senhor nos fez. Mas eu quero aqui, antes de terminar, dizer que um dia eu estava muito angustiado ali, triste demais, sentindo-se esquecido, abandonado. Não podia falar nem com ninguém, nem ligar para ninguém, e nem receber ligações. E eu clamava ao Senhor, e o Senhor ali enviou um jovem. Para mim ele era filho de uma irmã do círculo de oração ali do setor 2. E eu comecei a conversar com ele, e ele disse a mim: Moisés, Moisés, é Moisés que dá trabalho. Mas Moisés, estou aqui para lhe ajudar. Aleluia. E eu olhava para aquele jovem, nós conversávamos numa intimidade como se eu o conhecesse a vida inteira, havia nos criado junto. A afeição dele era do filho desta irmã. Mas depois eu pude entender tudo,
que era o anjo do Senhor me cuidando de mim naquele lugar. Ele dizia: você precisa melhorar para você poder levantar deste leito e ter alta. Eu pedi a ele: me ajuda para que eu saia daqui. E ele dizia: eu vou lhe dar um banho, eu vou cuidar de você, eu vou lhe dar os medicamentos, mas o seu médico é outro, eu não sou o seu médico. Você precisa se fortalecer para que receba alta. Mas todos os dias pela manhã ele ia ali me consolar, conversar comigo. Eu ouvia algumas vozes como se fosse das minhas irmãs e da minha mãe, e eu gritava naquele leito: por favor, venham até aqui. Eu preciso pedir para vocês me tirar deste lugar. Havia momentos em que eu ouvi elas dizer: olha, eu estou vendo ele pela flecha desta parede. E eu ouvia nitidamente. Mas depois eu vim entender, conversando com a minha esposa e com minha mãe e minhas irmãs, elas disseram: nós nunca estivemos lá, não podíamos entrar e nem estar naquele lugar. E aí eu pude entender que eram os anjos do Senhor nos guardando, nos dando força e dizendo: eu estou contigo. Esta igreja que orou e continua orando, que o Senhor retribua a cada um, que o Senhor recompense a cada um de vocês, e que junto nós possamos caminhar fazendo a vontade de Deus. Eu sei que muitas almas se renderão a este lugar. Há uma promessa feita em nossas vidas desde o momento que aqui chegamos. Iremos ver ela se cumprir, porque o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos aqui. Eu quero desde já agradecer a todos os obreiros, a todos os companheiros, ao presbítero Luciano, por ter aqui até nos ajudado, feito a vontade de Deus. Que o Senhor retribua a você, a sua família, a sua esposa, a cada um dos irmãos. Que Deus continue com as suas boas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Vou aqui devolver o microfone a quem de direito para dar continuidade. Tem a manifestação? Tem? Os nomes? Não. Os irmãos que estão nos visitando nesta noite, não foram anotados o seu nome? Aqueles que porventura também não é evangélico, poderia se colocar de pé para que nós possamos recebê-lo? Cleide Débora, parente do presbítero Luciano, a congregação Deus é Amor, são bem-vindas em nome de Jesus. Volte sempre, viu? Tem a Kelly, esposa do irmão Alexandre. Pastor Alexandre também se coloque de pé. É o preletor desta noite. A irmã Maria, da Maria Farias. Mariange, que é da sede, mas é nossa. Nesta casa sempre é bem-vinda. Que Deus continue vos abençoando também. Podeis tomar assento. O Senhor vos abençoe, vos guarde. Tem mais alguém que porventura não anotaram o seu nome? Se coloque de pé. Não tem? Aquele corinho ainda estão cantando aqui, Modemir? Então vamos louvar ao Senhor por todos esses irmãos que estão cooperando e nos visitando nesta noite. Vamos recebê-los como bem-vindo, como sempre aqui fazemos, com alegria nos nossos corações. Que Deus continue nos abençoando. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você.